Vamos analisar o empate sem gols com o Flamengo. Que olha, foi em dois tempos distintos. O primeiro tempo o Vasco com boa postura, mostrando que não tinha medo da cara feia do Flamengo. E teve chance de abrir o placar no segundo tempo. A intensidade caiu e o Flamengo controlou o jogo e o Léo Jardim segurou o empate. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Galera, muito tarde, bom dia, boa noite, bom dia, né? Já tá quase virando meia-noite. E hoje foi ao contrário, primeiro foi a coletiva, agora a análise. A coletiva já está no ar no YouTube. E não dá para botar no Instagram e tá carregando no TikTok, mas eu nem sei se vai rolar, porque foi muito pesado e quem não conseguir ver, vai lá no YouTube e aproveita e se inscreva, né? Ative o sininho, porque assim que o YouTube reconhece o nosso trabalho, que sempre é feito com amor, com as duas paixões, o Vasco e a Fórmula 1. E aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e analisando o empate 0-0 entre Vasco e Flamengo, um jogo que começou todo. Eu, inclusive, achava que o Vasco ia, como nos últimos jogos, Flamengo, recuado, com medo e tentando sair num contra-ataque, como foi, aliás, no Campeonato Carioca. Mas não, os dois times procuraram o ataque. O Vasco teve saindo com rapidez, né, com muita intensidade quando tinha bola. Porém, no Ryan, o Vasco procura, na verdade, um ponta-direita que consiga ir ao ataque e ajudar na recomposição de uma maneira intensa, como o Gabriel Peck tinha. Né? Desde quando ele saiu, o Vasco procura esse jogador. O Vasco já estava chegando lá quando ele se lesionou no ano passado. Aliás, ele sentiu dor de novo, ficou fora da lista de relacionados. Né? Já no Boa Noite de ontem, eu disse que estava entre o Adson e o Ryan. E o Ryan, ele, como garoto novo, toma decisões erradas, mas ofensivamente ele até consegue, tem velocidade para produzir, mas não conseguiu ainda se adaptar nessa obrigação de ajudar na recomposição quando o Vasco não tem a bola. Com isso, o lado direito do Vasco foi uma avenida, o Flamengo deitou e rolou ali nos dois tempos. E a gente sabe que na esquerda também o Pinto tem uma qualidade maior ofensiva, e ofensivo deixa uns espaços, se não os volantes e também um ponta esquerda que não tiver essa intensidade, também vira um corredor ali. E o Flamengo também permitiu espaço no primeiro tempo. Com o Paulo Henrique e um chute fora da área, acertou a trave. E eu vi agora há pouco, quando se jantava, nos melhores momentos da partida, se a bola tomasse uma curva, por exemplo, mais para a direita, teria entrado no ângulo, teria sido um golaço. E também uma boa jogador no Nuno Moreira, que o Rossi espalmou. E o Flamengo também respondia, o Léo Jardim trabalhou, até que chegou no final do primeiro tempo, a intensidade foi caindo. E o Vasco não conseguia mais fazer esse laicar, né? Responder o adversário como respondia ofensivamente, embora defensivamente
deixava a desejar. Graças ao seu goleiro, se tem uma coisa que o Brasil produz ainda muito bem é goleiro. Tem vários que o próximo técnico da seleção tem diversas opções no gol. E um deles é o Léo Jardim, que embaixo da trave ele é impecável. O Vasco tem que fazer realmente tudo para manter o Léo Jardim, que ainda não respondeu à proposta de renovação do Vasco. E se ele não concordar, concorde com o que ele quiser receber. Porque sem o Léo Jardim, eu acho que o Daniel Fussato teria, numa tarde tão inspirada, uma noite estelar, foi 6h30 da noite, uma noite tão inspirada quanto o Léo Jardim teve. E no segundo tempo, o Vasco, um coordenador de performance, Daniel Félix, o preparador físico, ainda não acertaram a preparação física do time, que não consegue manter a intensidade nos 90 minutos. No segundo tempo caiu demais a produção do Vasco, que o Flamengo passou a controlar o jogo. As substituições, a gente sabe que as peças no Flamengo de manter o padrão da equipe, ou até melhorar o padrão da equipe, é melhor que a do Vasco. E eu acho engraçado quando eu falo que parte da torcida se auto-sabota. É isso. Por exemplo, eles estão querendo dispensar um cara que pode decidir num passe, numa cobrança de falta, e como o Dimitri Payet, e manter os craques, muito entre aspas, Lorde Augusto ganha 500 mil, disse até hoje, não disse que vê. Aliás, o Felipe Coutinho sumiu desde os 25 minutos do primeiro tempo. Aliás, qual foi o jogo que o Vasco venceu com o gol do Felipe Coutinho, que ele decidiu a favor do Vasco? Eu estou na espera desse jogo até hoje. Mas implicam com o francês, por ele ser mais velho, por ele ser vindo da 77. Porque de salário, tanto o Felipe Coutinho quanto o Dimitri Payet ganham exatamente a mesma coisa, 1,5 milhão. Então é mais uma parte que é fã da diretoria, que aliás foi tão bom, né, ganhar vaias hoje, porque no mando de campo do Vasco, mas a maioria foi a torcida foi do Flamengo. Quando os goleiros do Vasco subiram para se aquecer, o som de vaia era maior de aplausos. Embora teve uma parte do jogo que a torcida deu um espetáculo, um show, cantando muito mais que a do Flamengo, que embora eles tivessem mais quantidade. E ele vai exigir muito da equipe durante a temporada, intensidade. Então já estamos falando desde da época do Campeonato Carioca, que o time fisicamente precisa melhorar. Não melhora, porque quando o time estiver fisicamente ok, ele vai manter a intensidade nos dois tempos. Mas ainda não consegue. A qualidade do Vasco não é um primor, né? Tecnicamente, peça do Flamengo é superior, concordo, só que a intensidade tem que ser mantida. Até para tentar compensar uma falta de uma técnica maior, você tem que compensar ela com uma intensidade. Que no primeiro tempo foi ótimo, podia, inclusive não seria exagero se tivesse o chute do PH tivesse entrado, ou do chute do Nuno Moreira tivesse abrido o placar.
Ou um cruzamento do Python, que se fosse mais para frente, o Vaete não tivesse que sair tanto para trás para cabecear, o gol teria saído. E aí ele teve que correr muito para trás para cabecear e cabeçou sem direção. Mas se fosse certinho na cabeça dele, talvez eu teria aberto o placar nessa ocasião. E em segundo tempo o time morre. E para os que defendem a saída do Paete, vocês viram? Vocês podem ver, quem não viu, está aqui no Vasco Velocidade, está em outros canais, está lá no TV Vasco, tem opções sem problema. Quando o colega Sérgio Kids, da Atenção Vascaína, um abraço ao Sérgio Kids, ao Flávio, ao Emerson, sobre ele estar satisfeito com o elenco, eu falo que tem que estar porque não tem dinheiro para melhorar esse time. Ele vai ter que trabalhar com as peças que ele tem. Ainda vai se dar o luxo de desfazer uma peça que possa decidir no lance. Para pensar, né? Bom, mas fica aí, não digo felicidade, comemorar empate, porque eu cresci com essa rivalidade com o Flamengo, tendo que vencer o Flamengo, uma coisa que não tem um sabor desde de 2023, que o Vasco venceu na Taça Rio, 1-0 gol no Comita. E brasileiro, pior ainda, pode ainda quebrar esse jejum no retorno. Aliás, eu conheci a Raíssa Simplício, né, que tem um canal no Flamengo, um abraço a Raíssa. E se não melhorar na parte física, vai ficar complicado, seja o Fábio Carilli, seja um outro treinador. Então, é isso, galera. Acompanhem, quem ainda não viu, está aí no Vasco Velocidade, aqui no Vasco Velocidade, na entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli. E amanhã o conteúdo do Vasco, excepcionalmente amanhã, vai sair um pouquinho mais à tarde, que vai sair os cortes da entrevista do Fábio Carilli. E amanhã vocês sabem que tem análise da corrida do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. E vai ser praticamente vai ser boa tarde, né? E o boa noite com os cortes do técnico Fábio Carilli na coletiva de hoje lá no Maracanã. Até mais.